aí, dica de imposto de renda de número 18. Pode distribuir lucro mesmo tendo dívidas uma empresa do Simples Nacional? Para esse vídeo ficar completão, eu vou tratar do Simples Nacional. Primeiro, aqui da empresa, pessoa jurídica, em seguida do sócio ou titular, a pessoa física, certo? Muito bem. E no final, eu vou fazer uma análise dessa pergunta que foi feita. Acompanhe. No regime do Simples Nacional, a pessoa jurídica da empresa, ou então a ela equiparada, sempre que se fala a ela equiparada, estamos falando do empresário individual. Tá ok? Por meio do seu CNPJ, está obrigado a declarar da seguinte forma: encerrado o ano calendário do ano 1, 2000x1, aqui em 31 de dezembro de x1, prepara-se a DEFIS e transmite-se à Receita Federal até 31 de março do ano seguinte, x2. Tá bom? Muito bem. E ela está obrigada a uma escrituração? Acompanhe. Uma coisa é a legislação tributária, que é o assunto aqui. Outra coisa é a legislação societária, a legislação comercial, que está tudo lá no Código Civil e também na Lei 6.404. Para o Código Civil, todas as empresas têm que ter uma contabilidade, exceto o microempreendedor individual MEI, aquela que fatura até 81 mil. De forma que a empresa do Simples Nacional está sim obrigada a ter uma contabilidade, e se ela não tiver uma contabilidade, o contador responde perante o Conselho Regional de Contabilidade. Certo? Agora, no campo da legislação tributária, não. No campo da legislação tributária, o fisco exige uma contabilidade para pegar o resultado contábil e levar para o ajuste fiscal só a empresas do lucro real, aquelas que faturam acima de 78 milhões. Todas as demais empresas, o fisco diz, não, de você eu não vou exigir uma contabilidade. As empresas do Simples Nacional funcionam assim, ó. Quanto à escrituração, a legislação tributária diz, ó, eu não vou exigir que você apresente uma contabilidade, não. Para mim, basta simplificar. Apresente-me só o livro caixa quando eu te exigir. E aí você tem que ter escrituração do livro caixa, toda a movimentação financeira, inclusive a movimentação bancária. Certo? No livro caixa. E assim fazendo, o fisco diz, olha, então eu vou te dar uma fórmula de você distribuir lucro, tá, de forma estimada, já que não te exige uma contabilidade. Como é que você vai estimar a distribuição de lucro? Assim, pega-se a receita bruta anual. Receita bruta, receita da atividade fim. É só somar a nota fiscal de venda, nota fiscal de serviço, pronto. Eu tenho a receita bruta anual, certo? Aplica o percentual de lucro presumido que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, que diz o quê? Revenda de combustível 1,5%, venda de mercadorias 8%, prestação de serviços 32% e tem toda uma lista, certo? E aí encontra aqui o lucro presumido. Subtrai deste lucro presumido o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que está lá no DAS, é um dos itens do DAS. Somos tudo, né, do ano todo e subtrai aqui. E encontra aqui o lucro presumido líquido, o LPL, que pode ser distribuído de forma isenta e está tudo certo perante o fisco. Certo aí? Só que o fisco diz, olha, eu sei que, eu não estou te exigindo uma contabilidade, mas eu sei que você tem uma contabilidade. E se a sua contabilidade está apresentando um lucro contábil maior do que o LPL, eu aceito que você distribua esse lucro de forma isenta. Então, conclusão, se o lucro contábil é maior que o LPL, a empresa tem a liberdade de distribuir este lucro de forma isenta. Certo aí? Agora tem a questão do excesso de distribuição de lucro, que é o seguinte. Se você apurou o LPL, pode distribuir esse valor de forma isenta? Pode distribuir. E se distribuir acima deste valor? O fisco diz, nesse caso, esse excesso é rendimento tributável, tem que oferecer a tributação pela tabela progressiva e declarar na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. E se você optar pelo lucro contábil que é maior do que o LPL? Pronto. Só essa parte é isenta, e se distribuir acima, o fisco diz que é tributável pela tabela progressiva e tem que declarar na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica.
Só que eu recomendo, já de antemão, antes das provas aqui, que nunca distribua acima do lucro contábil, porque você vai incorrer em outros impedimentos. Tá ok? Então, né, guarde bem essa sugestão. Certinho? Agora vamos lá. Lá na pessoa física do sócio ou titular é o dono da empresa, né, do empresário individual, firma individual. Bom, a pessoa física do sócio ou titular, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar imposto de renda. Alguém, para estar obrigado, né, tem que estar naquela lista de 11 itens de obrigatoriedade. Antigamente era 7, e aumentou para 11. Muito bem. O fato de alguém ser sócio de uma empresa não é requisito para obrigar a declarar. Então aqui tem uma lista. Por exemplo, digamos que no ano anterior a pessoa teve rendimento isento e não tributável de valor superior a 200 mil. Este ano está obrigado a declarar imposto. Ou então lá em 31 de dezembro lá do ano calendário, a pessoa tinha bens e direitos de valor superior a 800 mil reais. Este ano está obrigado a declarar. Está lembrado disso? Se você tem alguma dúvida com relação a esse item de obrigatoriedade, lance aí no YouTube quem está obrigado a declarar, Roberto Sasaki, que você vai encontrar o meu vídeo esclarecendo tudo, certo? Bom, e se for declarar, encerrado o ano calendário do ano X1, aqui em 31 de dezembro de X1, no início de X2, principalmente neste momento que a Receita Federal libera o programa gerador da declaração do imposto de renda, você preenche a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmite à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de X2 do ano seguinte, certo? E aqui vai declarar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, em primeiro lugar, qual valor? Se você optou pelo livro caixa, o LPL. Então você tem que calcular o LPL aqui, ó. Receita bruta de 2000x1 vezes percentual de lucro presumido, igual a lucro presumido, menos IRPJ que está lá no DAS, encontrei o LPL e distribuo aqui. Tá? Lucros e prejuízos, lucros e dividendos recebidos no código 9. Aqui, veja, poderia usar o código 13 lá, que é rendimentos oriundos de empresas do Simples Nacional, que é até mais adequado. Só que a Receita Federal, lá no Perguntas e Respostas, sabe-se lá por que cargas d'água, usou o código 9, e para não contrariar a Receita Federal, a gente sugere aqui também. Mas se você usar o 13, não vai dar nenhum problema. Bom, então aqui código 9, lucros e dividendos recebidos. Esse é o título, certo? Bom, e se distribuir acima deste valor, esse excesso você vai declarar em lucros e dividendos recebidos na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e está sujeito à tabela progressiva com incidência de imposto para recolher até o último dia útil do mês seguinte ao da distribuição. Pois muito bem. Agora, o que o fisco está dizendo aqui? Que se você provar por meio de uma contabilidade que o seu lucro é maior, este é o valor que pode ser distribuído de forma isenta. E se distribuir acima, é tributável, mas eu recomendo que nunca distribua acima do lucro contábil. Já já eu esclareço melhor. Mas vamos logo para um exemplo. Exemplo, dados. Porte, microempresa, portanto, optante do Simples Nacional. Certinho? ME aqui do Simples Nacional. Atividade de serviço, portanto, é 32%. Sócio João, 80%. E tem outros sócios aí com 20%. Receita bruta anual, 360 mil. Imposto de renda da pessoa jurídica que está lá no DAS, 10 mil. Feita a contabilidade, lucro líquido do exercício deu 100 mil. E lucros acumulados, 20 mil, que está tudo lá no patrimônio líquido. Distribuiu ao sócio João 96 mil, conforme os cálculos que veremos agora. Pede-se declaração de ajuste anual do sócio João. Vamos lá. Cálculo 1 é o cálculo do lucro presumido líquido. Pego a receita bruta anual de 360 mil, que está aqui. Aplico o percentual de lucro presumido, 32%. Encontrei o lucro presumido de 115.200. Menos IRPJ de 10 mil, que foi informado aqui. Encontrei o LPL de 105.200. Vezes percentual de participação societária do João, 80%. Encontrei o LPL que pode ser distribuído de forma isenta ao João de 84.160. Certo? Mas eu tenho que comparar esse cálculo 1 com o cálculo 2 para ver qual é o maior.
O cálculo 2, eu pego o lucro contábil, que é pegar o lucro líquido do exercício e lucros acumulados de exercícios anteriores, 120 mil. Vezes percentual de participação societária, 80%. Pronto, encontrei o lucro contábil, que pode ser distribuído ao sócio João, de 96 mil. Como 96 é maior que 84, está vendo que o lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido? Então, distribuo ao sócio João esse valor. E declaro aqui na ficha, declaração de ajuste anual, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, código 9, lucros e dividendos recebidos, 96 mil. E não declaro nada na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, porque se eu declarar alguma coisa aqui, primeiro que o fisco exige a tributação pela tabela progressiva. Segundo que eu vou ferir as outras leis que veremos agora mesmo. Tá ok? Muito bem. Então acompanha aqui, ó. Impedimento. Olha só, já respondendo a essa pergunta, ó. Pode distribuir lucro mesmo tendo dívida a uma empresa do Simples Nacional? Acompanhe. O artigo 1º, inciso 2º, do Decreto-Lei 368 de 68, diz o seguinte: dívida salarial. Numa empresa tem o sócio investidor e tem os seus colaboradores empregados. Os colaboradores empregados, na lei brasileira, têm mais prioridade do que o próprio investidor. Por isso, é que se a empresa tem dívida salarial, não pode distribuir lucro. Esse é o caso daquela empresa, você contador sabe muito bem, aquela empresa que começa a ter queda na receita, diminuindo o lucro, começando a encontrar dificuldade financeira e começa a atrasar pagamentos e chega ao ponto de atrasar pagamento salarial, porque o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte e já está deixando de pagar o salário integral dos empregados, está pagando só 80%, 30%, enfim, ou não está pagando nada. Se está devendo salário a empregado, não pode distribuir lucro ao sócio, senão vai ter multa. Segundo item, artigo 32 da Lei 4357 de 64, trata de dívida tributária. Diz o seguinte: a empresa que tiver dívida tributária com a União não pode distribuir lucro. Se distribuir, vai ter multa. Aí, quando se diz dívida tributária com a União, aí a dívida, tanto tributária como previdenciária, que estão na dívida ativa em primeiro lugar. Em segundo lugar, a dívida não garantida. O que quer dizer isso? É aquela dívida que você reconheceu, por exemplo, na DCTF, tá? Já dívida lançada, e você nem pediu parcelamento para regularizar, né? E nem ofereceu nada para penhora. Então é dívida sem garantia, certo? Não garantido. Então, se está tendo dívida não garantido e dívida lá na dívida ativa, não pode distribuir lucro ao sócio. Surpresa, né? Muito contador não sabia disso. Agora vem o pior. Artigo 17 da Lei 11.051 de 2004 manda aplicar uma multa de 50% para a empresa que distribuiu irregularmente o lucro e dividendo. E mais, essa multa incide, por outro lado, também para quem recebeu. O sócio. Por isso é que não vale a pena. Por isso é que eu sempre afirmo, nunca distribua lucro acima do lucro contábil. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, é que não distribua lucro se tem dívida salarial e dívida tributária. O empregado tem prioridade e o fisco federal tem prioridade. Certo aí? E olha esse dispositivo aqui, ó. Artigo 1059 do Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, que diz o seguinte: distribuição de lucro em prejuízo do capital, exige-se que o sócio faça reembolso, reposição, devolução. Porque isso não é distribuição de lucro, isso é um empréstimo ao sócio, isso é contrato de mútuo. Primeiro, vai incidir IOF sobre essa operação. Segundo, tem que cobrar juro
e o juro do mercado, que não pode variar nem em 10% para cima nem para baixo ao juro de longo prazo TJLP. Certo aí? Então, aqui eu quero que raciocine o seguinte, ó. Lá no patrimônio líquido, você que é contador, quais são os subgrupos do patrimônio líquido? Capital social, reserva de capital, ajuste e avaliação patrimonial, ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Né? E nas demais empresas, lucros ou prejuízos acumulados, que não sejam uma SA. Bom, mas em tese, o que é que a empresa tem? Ajuste e avaliação patrimonial não conta porque não são valores ainda realizados. Então está fora. Nunca se distribui esse valor que ainda não existe. Então eu tenho, na verdade, é o capital social e reserva de capital, que é uma coisa só. E abaixo eu tenho lucros acumulados e reserva de lucros. Tá vendo aí? Se você distribui lucros, vamos supor, o capital social é 1 milhão. Certo aí? E o lucro apurado deu 600 mil. Se você distribuir acima de 600 mil, digamos 700 mil, o fisco aceita? Aceita, e te cobra sobre os 100 mil a tabela progressiva. Só que você está ferindo esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo aqui está dizendo que, né, você só tem lucro de 600 mil e está distribuindo 700? Esse 100 a mais que você distribuiu não é distribuição de lucro, você está fazendo um empréstimo ao sócio. E esse sócio está obrigado a fazer a reposição. Por isso, você, contador, tem que saber como contabiliza tudo isso. Aqui não vai dar para eu ensinar tudo como se contabiliza, mas eu vou gravar um vídeo de como se contabiliza e vou disponibilizar lá no Telegram, onde eu tenho lá uma comunidade só de contadores e tributaristas. Acompanhe. Lá eu disponibilizo muita coisa boa e importante para os contadores, os profissionais. Faço até vídeo, sem nenhuma propaganda, para você pegar aquele vídeo lá, colocar a sua logomarca, né, e divulgar nas suas redes sociais, para atrair clientela para o seu escritório. Então, por isso, acompanhe. Ó. Procure lá no Telegram, Roberto Sasaki Contabilidade, esse é o endereço. Ou então está aqui na descrição também deste vídeo. É só clicar e se inscreva nessa comunidade, que lá você vai ter o vídeo eu te explicando como se contabiliza todo esse processo, tá? Aqui eu vou falar rapidamente, né, de forma resumida, que é o seguinte: quando você, contador, apura o resultado do exercício, você encerra receitas, despesas, não é isso? E naquela conta transitória que todos chamamos de ARI, vai dar um saldo credor, lucro acumulado, o lucro do exercício, não é isso? Eu transfiro para o patrimônio líquido na conta lucro acumulado. E quando eu distribuo aquele lucro, eu debito o lucro acumulado e credito bancos. Pronto. Distribuiu todo o lucro. Certo? E se distribuiu acima deste valor, ainda que o fisco aceite e cobre o imposto, isso não é distribuição de lucro. Isso é empréstimo ao sócio de acordo com o Código Civil, olha. Contrato mútuo. Você vai acreditar bancos e debitar uma conta do ativo, empréstimo a receber de sócio, contrato mútuo. Certo aí? Então, por isso é que tem que fazer uma análise sistêmica das normas para poder estar atuando no cotidiano. Porque essa história do contador ser só literal, ele leu aquele artigo lá e querer aplicar, não, tem que conciliar aquele dispositivo com todos os demais que existem, né, sobre todos os aspectos, não só da norma tributária, mas da norma civil também. Certo? Então, conclusão, você, contador, qual é a orientação que eu dou? Nunca distribua mais do que o lucro contábil. Entende-se por lucro contábil o lucro líquido do exercício, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, na grande maioria das empresas. Se for uma sociedade anônima, é lucro líquido do exercício e as reservas de lucro. Certo aí? Então, nunca distribua mais do que isso, senão você vai incorrer no dispositivo do Código Civil, que diz que isso é um contrato de mútuo. Olha. Por isso que exige a reposição, a devolução do valor. E aí, para o fisco, essa figura aqui é contrato de mútuo, sujeito a IOF, e tem que ter, nesse contrato, os juros embutidos. Tá ok? Muito bem. Outro detalhe importante é o seguinte:
Se a empresa do Simples Nacional está obrigada a uma contabilidade, como é que ela vai autenticar os livros, né, o livro diário obrigatoriamente? Ela tem a alternativa de fazer no computador, imprimir e autenticar na junta comercial. Mas isso já é coisa arcaica e custa. Por isso, recomenda-se que você faça uma contabilidade e transmita a ECD, Escrituração Contábil Fiscal, que é o SPED contábil. Facultativamente, repito, facultativamente. Você não está obrigado a transmitir ECD, mas é melhor você transmitir ECD que é de graça. Né? E o recibo do ECD serve para todos os fins como autenticação do livro diário. Não só diário, como em razão, todas as demonstrações contábeis ali. Certo? Aí você transmite a sua contabilidade, sem nenhum trabalho. Agora, vamos falar de obrigatoriedade. A única situação que uma empresa do Simples Nacional está obrigada a transmitir a ECD, o SPED contábil, é quando ela recebe aporte de capital de investidor anjo. Está aqui, ó. Nota. A empresa optante do Simples Nacional somente fica obrigada a transmitir a ECD se receber aporte de capital de investidor anjo. Se você tem dúvidas sobre essa questão do investidor anjo, veja, eu sou um dos raros professores que trata deste assunto com muita propriedade e de forma detalhada em quase 2 horas de aula dentro de um curso de Simples Nacional. Então você encontra este assunto dentro do meu curso de Simples Nacional, ou então no combo que sai mais barato, que é o chamado Especialista Fiscal 3 em 1, que tem lá o curso do Simples Nacional e MEI, mais o curso de lucro presumido e o curso de imposto de renda da pessoa física. Sai bem mais barato você comprar esse combo aí do que comprar curso por curso, certo? E também, aqui no YouTube, tem um vídeo meu, que não é tão completo quanto lá das minhas aulas, mas foi considerado pelo YouTube como sendo o vídeo número 1 sobre investidor anjo e tem mais de 1 hora de aula lá para você assistir e entender o que é investidor anjo de acordo com a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. Se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Loberto do que receber uma notificação da Receita Federal do Brasil. Brincadeira à parte, eu te convido para você se inscrever no natacursos.com, faça lá um cadastrozinho e passe a ter acesso aos vídeos e aulas gratuitas lá, tá? Agora, acabei de lançar o novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física, que ainda está na promoção de lançamento. Inscreva-se lá e venha que eu te espero lá na sala de aula.